Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus encontre acolhida nos nossos corações. Vocês conseguem me ouvir bem de máscara? Não vou mantê-la. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Roteiro. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 36. São 40 lições e está perto do fim. Esse livro é um livro muito útil, muito esclarecedor de muitos pontos sobre a nossa vida. Então, gostaria de dizer a vocês que todas as palestras que nós fizemos desse livro estão gravadas. Vocês podem, se quiser, assistir todas em sequência ou eventualmente uma ou outra, como quiserem. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é a continuidade da reunião última que nós falamos aqui, que é sobre mediunidade ainda. E hoje o tema é desenvolvimento psíquico. Anterior, o título da lição era Entre as Forças Comuns, onde Emmanuel coloca que todos nós somos médiuns e mostra como que é a nossa vida cotidiana e como a gente, na grande maioria das vezes, não percebe a influência do mundo espiritual sobre a gente. Então, antes de falar sobre o desenvolvimento psíquico, que é o desenvolvimento justamente dos recursos da mediunidade, eu vou ainda voltar um pouquinho no tema da lição anterior, para que a gente se posicione bem, porque essa lição é útil para todos nós. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é como é que dois espíritos no mundo espiritual se comunicam. Como é que nós, aqui no plano físico, nos comunicamos? Então, nós nos comunicamos através dos recursos dos sentidos. Eu estou falando, imprimindo uma vibração sonora no ar. Essa vibração alcança o tímpano do ouvido de cada um de vocês, inclusive do meu, faz vibrar essa membrana, que leva essa impressão vibratória para dentro do ouvido médio, e a gente tem toda uma estrutura biológica própria para fazer movimentações de alguns ossinhos especiais, que acaba transformando essa vibração mecânica no impulso elétrico no nervo acústico, que leva essa informação para a nossa estrutura cerebral e o espírito interpreta o som. Ou, para os materialistas, a consciência interpreta o som. Para nós, consciência e espírito é a mesma coisa. A diferença é que os materialistas acham que a consciência acaba com a morte. E nós sabemos que o espírito, que é dono da consciência, sai com ela inteira. Muito bem. No mundo espiritual, dois espíritos, em qualquer lugar do universo, não vai poder se comunicar dessa mesma maneira. Por quê? Porque se eles estiverem, por exemplo, na estratosfera, a 1000 quilômetros da superfície, por exemplo, da Terra, não tem ar. Então, não vai ter mecanismo de som, porque precisa do ar para vibrar mecanicamente e impressionar o nosso ouvido. Então, eles não podem utilizar esse mecanismo. Quais
são os mecanismos que o espírito utiliza para se comunicar uns com os outros. Então, eles usam os recursos que eles têm no mundo espiritual. Um espírito, que é um centro de consciência, de pensamento, de sentimento, de vontade, se reveste de uma corporificação espiritual ou perispiritual, utilizando uma coisa que enche o universo inteiro, que é o fluido cósmico. O fluido cósmico é universal, é uma criação de Deus. André Luiz o chama de hausto do Criador, ou hálito divino, ou força nervosa do Todo-Poderoso. Não importa o nome, para nós é fluido cósmico. Esse fluido é a matéria elementar, que a ciência nossa ainda não descobriu. Mas o Espírito aglutina à sua volta essa matéria especialíssima e estrutura de acordo com as suas conquistas para que ele, Espírito, seja identificado por essa corporificação no mundo espiritual. Como é feito de fluido cósmico, quando o Espírito pensa, ele aciona essa estrutura corporal que ele tem, que é o perispírito, e faz vibrar o fluido cósmico com a sua capacidade de produzir ondas mentais, que é própria de cada um, porque são as ondas mentais que vão identificar cada espírito com as suas propriedades, recursos e evolução. Essa onda, então, se propaga, o outro espírito entrando em sintonia, recebe essas vibrações, porque ele também tem um corpo perispiritual feito de matéria semelhante, especificamente construída para ele, por ele, e ele, então, interpreta a onda mental do espírito que ejetou essa ideia mental. Então, o espírito percebe pelo corpo espiritual. E percebe e transforma isso em ideias, som, imagem, luz. Não a luz eletromagnética, mas uma luz espiritual, que são vibrações do fluido cósmico. Então, dois espíritos se comunicam assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, encarnados, também temos esse corpo espiritual, que está intimamente ligada e fortemente ligada ao nosso corpo biológico de carne e osso, que só percebe as coisas no mundo material através dos sentidos. Mas se eu, como espírito, ligado ao corpo físico, me emancipar parcialmente do corpo físico, sair, entre aspas, dele parcialmente, eu posso, com o meu perispírito, entrar em comunicação com outro espírito, que não está ligado ao corpo físico. Portanto, um espírito desencarnado pode se comunicar comigo desse mesmo modo, porque eu, apesar de ter um corpo biológico, também sou um espírito. Certo? Então, por isso, todo mundo é médium. Porque todo mundo pode fazer isso. Mas tem gente que sabe fazer isso, treinou para fazer isso, tem muita gente que nem desconfia que pode fazer isso. Portanto, tem médiums ostensivos e tem muita gente que vive entrando em comunicação com o mundo espiritual sem perceber, porque não tem consciência dessa realidade. Uma outra maneira que nós podemos entrar em contato com o mundo espiritual é
quando a gente dorme. Porque quando o corpo apaga as percepções dos sentidos para entrar em dormência, o espírito, com seu corpo perispiritual, que sempre o acompanha, pode sair do corpo físico e entrar diretamente em contato com os espíritos do mundo espiritual. Muitas vezes lembra dessas experiências tão nítidas que quando acorda diz: nossa, pareceu que era real, eu estava com fulano, com ciclano que já morreram. Não pareceu que era real, era real. Mas a gente faz uma distinção entre a percepção pelos sentidos das percepções espirituais e acha que as percepções espirituais são fantasias. Não são, são realidades do mundo espiritual. Certo? Então, todos nós somos médiuns. Quantas vezes a gente está numa vida fazendo alguma atividade qualquer, de repente vem umas ideias estranhas na cabeça da gente e a gente se surpreende com isso, mas eu não estava pensando nisso, por que isso veio na minha cabeça agora? Parece que a mente da gente é autônoma, como se a mente fosse uma coisa e a gente fosse outra. Não é nada disso. É a gente mesmo que recebe mensagens espirituais por processos de comunicação mental que a gente chamaria aqui de telepatia, só que entre espírito encarnado e desencarnado. É comunicação mental e essas ideias entram na nossa cabeça porque a gente está percebendo, mas elas não são nossas. Então, não tem autonomia a mente da gente como se a gente fosse a mente e a gente. A gente é a mente. E quando essas ideias estranhas vêm na nossa cabeça, porque não é nossa, é de outros. Do mesmo jeito, quando alguém fala uma ideia para a gente, fala: poxa, que ideia boa que você me deu. Só que aí foi feito através do sentido, quem está acostumado com ele, que não acha que é fantasia. Tá bom? Está claro isso? Muito bem. Então, o que nós podemos fazer com esse recurso que a gente tem de comunicar-se com o mundo espiritual? Daí, desenvolvimento psíquico. Interesse da lição, tá bom? Para todos nós. Não importa se a gente já é médium ostensivo ou não. Porque todos nós podemos ser. Tentando definir a mediunidade, podemos ainda interpretá-la como sendo a capacidade de fazer-se alguém intermediário entre pessoas e regiões distintas. E assim como existem agentes de variada espécie para variados assuntos da vida humana, temos medianeiros de especialidades múltiplas para a vida espiritual. Informados hoje de que a morte física não expressa sublimação, não podemos assim admitir que o desenvolvimento das faculdades psíquicas constitua só por si credencial de superioridade. Vamos dar uma analisadinha nesse trecho, porque ele é muito importante. Muito bem, a morte física não expressa sublimação. O que significa isso? Quando o nosso corpo físico morre, a gente não vira santo de um dia para o outro, só porque o corpo morreu. A gente continua sendo do mesmo jeito que a gente está sendo. A vida continua, só muda a maneira de expressar a possibilidade da vida.
que agora não é mais através do corpo físico, mas sim através do corpo espiritual. Portanto, um parente nosso que morreu não fica sabido porque morreu. Então não adianta ficar azucrinando a cabeça dos nossos parentes que morreram para eles resolver os nossos problemas. Porque se eles não resolveram antes, não vão resolver agora. Porque eles não tomaram banho mágico na morte e viraram espíritos superiores de repente. Tá bom? Também vejo que é muito importante a gente entender isso. A outra coisa que ele diz, não é, que é muito importante, é que o fato de um indivíduo ter o recurso da mediunidade ostensiva não lhe garante uma credencial de superioridade. Então, não pense que o indivíduo, só porque é médium, ele já está no mundo espiritual superior. Negativo. Vai depender, isso sim, do que ele faz com esse recurso. Daí, o imperativo de fixarmos no aprimoramento pessoal a condição primária do êxito em qualquer tarefa de intercâmbio. Aqui encontramos clarividentes notáveis e, além, somos defrontados por excelentes médiuns falantes. Mas se aquele que vê não possui discernimento para o esforço de seleção, e se aquele que se faz portador do verbo não consegue auxiliar a obra de esclarecimento construtivo, o trabalho de transmissão sofre naturalmente consideráveis prejuízos, desajudando ao invés de ajudar. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu vi acontecer numa sala de passe, num centro espírita em algum lugar desse nosso Brasil. Como eu já tenho experiências vastas com essa convivência, já morei em estados diferentes, eu tenho uma experiência acumulada de ver coisas, de participar dessas coisas. Então, a gente estava numa sala de passe, dando passe a pessoas que estavam ali vindo, sentando, como vocês fazem aqui. De repente, um médium que estava dando passe a uma pessoa, virou e falou assim: coitado, que espírito horroroso que está com ela. Ele viu, mediunidade de evidência, viu o espírito que estava acompanhando a pessoa. Mas não teve coragem nem equilíbrio de ficar de boca fechada. E falou aquilo. A pessoa que tomou passe saiu pior do que estava antes. Porque ela saiu impressionada, né, com a descrição que o médium desavisado, desequilibrado fez, e a deixou profundamente em estado depressivo. Então, não é pelo fato dele ter podido ver que ele era um médium, garantidamente, numa situação de superioridade. Então, o fenômeno, a possibilidade da comunicação, não garante posição de superioridade, como a Emmanuel está bem colocando aqui. Então, muitas vezes, desajuda em vez de ajudar. Então, vocês vejam que, por isso, desenvolvimento psíquico passa pela educação comportamental daqueles que têm os recursos da mediunidade ostensiva e de todos aqueles que se candidatam e se exercitam para isso. Nesse sentido, somos obrigados a reconhecer que o espírito do cristianismo jamais foi alterado em sua pureza essencial, mas os representantes ou medianeiros
dele, do cristianismo, no curso dos séculos, impuseram-lhe cultos, interpretações, aspectos e atividades simplesmente artificiais. Não é responsabilidade, portanto, do cristianismo como ensinamentos do Cristo. Então, com essa afirmativa de Emmanuel, a gente pode pensar que existem dois cristianismos. O cristianismo do Cristo e o cristianismo dos homens, o que os homens fizeram dele. Não precisa fazer muitos comentários, todo mundo tem uma ideia muito clara disso. O médium de agora deve exprimir-se em mais altos níveis, não cometeu o erro do passado. Acham-se frente a frente os dois grandes grupos da humanidade, encarnados e desencarnados. E em ambos persistem os altos e baixos do mundo moral, tanto de lá quanto de cá. Veja que Emmanuel é um espírito maravilhoso, né? Ele vai colocando as coisas de maneira muito clara, se a gente lê com atenção, lê com compreensão. Ler todos nós sabemos. Ler com compreensão é um exercício que a gente faz. Se o intermediário entre eles não se aperfeiçoa convenientemente, permanece na posição do aprendiz retardado por tempo indefinível nas letras iniciantes, quando lhe constitui obrigação avançar sempre na direção da sabedoria. Então, é um impositivo conveniente para evitar sofrimento e garantir progresso que todo médium, e agora eu falo para todos os médiuns, que somos todos nós, ostensivos ou não, devemos estudar, adquirir sabedoria. O artista, olha como Emmanuel é esperto, ele sempre coloca as coisas, depois ele faz comparações com coisas outras, para que a gente possa entender a ideia. O artista é o representante da música. O violino é um instrumento. Mas se o violino aparece irremediavelmente desajustado, como revelar-se o portador da melodia? Não basta ser médio como instrumento, tem que ser instrumento afinado. Senão, música não vai sair dele. Mas a força elétrica é o reservatório de poder. A lâmpada é o recipiente da manifestação luminosa. Outro exemplo. Mas se a lâmpada estiver quebrada, como aproveitar a energia para expulsar as trevas, fazendo a luz? O benfeitor espiritual é o mensageiro da perfeição e da beleza. O homem é o veículo de sua presença e intervenção. Todavia, se o homem está mergulhado no desespero, ou no desalento, na indisciplina ou no abuso, como desempenhar a função de refletor dos emissários divinos? Então, fica muito claro, ele faz comparações que permitem a gente compreender muito claramente. Há muita gente que se reporta ao automatismo e à inconsciência nos estudos da mediunidade, perfeitamente cabíveis no ciclo dos fenômenos.
Não podemos olvidar, entretanto, que o serviço de elevação exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele que o executa, a fim de que a tarefa espiritual se sustente em voo ascensional para os cimos da vida. Por esse motivo, quem se disponha a cooperar em semelhante ministério precisará buscar no bem a sua própria razão de ser. Essa é a condição para ser um bom médico. Não é ser fenomenologicamente fácil, mas moralmente equilibrado. Amando, arrancamos no caminho as mais belas notas de simpatia e fraternidade, que constituem vibrações positivas de auxílio e apoio na edificação que nos compete efetuar. A bondade e o entendimento para com todos representam o roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos de que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores em marcha para a consciência cósmica, a nossa comunhão com Deus. Não há bom médico sem homem bom. Aliás, não há bom médico sem médico bom. Não há marceneiro bom, não é? Se o próprio marceneiro não lembrar que o trabalho dele é para o bem do outro, não para ele tirar vantagem para si próprio. Isso vale para todas as profissões, para todas as atividades do ser humano, e especialmente para o médium, porque ele está querendo, desejando entrar em contato com a espiritualidade superior. Não há manifestação de grandeza do céu no mundo sem grandes almas encarnadas na Terra. Em razão disso, acreditamos que só existe verdadeiro, proveitoso desenvolvimento psíquico se estamos aprendendo a estudar e a servir. São as duas condições de responsabilidade que o médium tem que assumir. Estudar e aprender a servir, não a ser servido pela mediunidade. Veja como é importante o esclarecimento espiritual. Porque médiuns, a humanidade sempre os teve, em todas as épocas da humanidade. Sempre. Mas bons médiuns, a gente tem lembrança de poucos. Na história de todos os povos, a gente tem nela aqueles missionários bondosos que desceram àquele povo para trazer lições preciosas que ficaram. Buda, Lao Tse, Confúcio, na antiguidade, Sócrates, Platão, Jesus e todos os seus discípulos, os profetas da antiguidade da vida hebraica. A gente tem muitos exemplos e hoje também continuamos tendo. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Dom Amaral Pereira. Aqui no Brasil, muitos a gente conhece. Então, é preciso que nós, quando ouvirmos
os espíritas dizerem que todos somos médicos, não se impressionem com isso, não tem um grande significado. E que em tal caso, qual caso a espírita tem um médium, que os fenômenos se dão facilmente percebíveis, também não se impressione com isso. Porque não é isso que é importante. O importante é o que você faz em benefício do semelhante com esses recursos. É sério, né? E é sério também a nossa participação com relação a isso. Porque quando a gente vem tomar um passe, se a gente quer ser beneficiado por ele, nós mesmos temos que fazermos o esforço da busca das forças superiores da vida pela nossa posição de seriedade e responsabilidade diante do ato de receber. Exemplo claro disso, nós temos no Evangelho com a mulher hemorroíça. Era uma mulher que tinha mais de 12 anos, 13 anos, sangramento que ninguém, nenhum médico da época, conseguiu resolver. E ela, então, cheia de coragem, querendo realmente receber a ajuda do mundo espiritual, pois todo o seu esforço para, no meio de uma multidão grande, se aproximar de Jesus, crente, convencida de que se pelo menos conseguisse tocar nas fímbrias da túnica de Jesus, por qualquer lado, que ele não precisasse nem vê-la, mas se ela tocasse, ela ficaria curada. Ela queria, ela buscou, e ela consegue fazer isso. Ninguém percebe, só Jesus. E Jesus então diz, vira e diz, quem foi que me tocou? Aí Pedro, que estava junto com ele, diz, mestre, como é que você faz uma pergunta idiota dessa, né? Não usou a palavra idiota, mas foi essa a intenção dele. No meio dessa multidão, todo mundo te empurra para lá e para cá, quem que te tocou? Jesus disse, não, mas alguém me tocou diferente, porque senti sair virtude de mim. Olha que lindo. Jesus era plena doação. E ela era desejosa, corajosa, esforçada para receber o auxílio. Comunicação perfeita. Sintonia ajustada. Quando ela toca em Jesus, Jesus cede, porque sempre estava cedendo, as energias necessárias para que ela se recomposse organicamente. E ela ficou curada. É um exemplo lindo que a gente deixa passar no Evangelho, porque a gente não imagina o poder que nós temos com a nossa mente quando a gente as usa sintonizada com os valores do bem. Então, não adianta a gente vir tomar passe distraído com aquilo que a gente veio buscar. Não adianta a gente dar passe se a gente está preocupado com as coisas lá de fora. Há uma necessidade sempre nossa, no trato com os valores espirituais, de participarmos ativamente com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso querer. Porque é só assim que a sintonia, que o processo se completa. É a antena irradiando e o rádio que sintoniza com ela na frequência que busca. Muito importante.
que a gente entenda isso. Por isso, é preciso que a gente, sabendo que somos todos capazes de entrar em contato com o mundo espiritual, nos eduquemos para que possamos entrar em contato com a espiritualidade superior, porque aí vale a pena. E a gente não só se beneficia com ela, mas pode se tornar um instrumento de benefício para muitos, que é o trabalho mais importante e digno que a gente poderia utilizar no nosso cotidiano da vida. Isso a gente pode fazer sempre. O primeiro passo para isso é nós transformarmos aquilo que já temos em recurso de benefício. E o que nós já temos? A nossa profissão, a nossa capacidade de tarefeiro, de executar coisas que possam ser úteis aos outros. E fazer isso não com interesse imediatista de tirar vantagem, porque isso todo mundo faz que está desavisado desses valores espirituais, mas transformá-los em recursos no ato de servir. Isso vale desde as pequenas coisas até as mais grandiosas. Um ascensorista que cuida ali do elevador, que sobe, desce, levanta todo o tempo durante o trabalho. Pessoas pode simplesmente agir maquinalmente. Qual andar? 3, até. Terceiro, só desce. Né? Mas ele pode, diferentemente, quando as pessoas entram, bom dia, que todos tenham um bom dia hoje. Que andar que é? Desceu, vai com Deus, seja feliz. Mudou completamente o ato de trabalhar. De trabalho simples, mecânico, você transforma no ato de servir. Isso vale para tudo. Todos nós gostaríamos de ter uma missão espiritual na Terra, pois seja essa que está ao alcance de qualquer um. Porque quem é que não sabe fazer algo que possa ser útil aos outros? Todos. Passamos devagarinho a sermos notados pelo mundo espiritual superior, porque aquele homem é bom. Então, vou poder utilizá-lo para o bem de todos. Começa um processo de intercâmbio com o alto e a gente se beneficia diretamente dele. É simples. Não é complicado. Todo mundo pode fazer. E é isso que os espíritos bondosos estão constantemente nos convidando para que nós nos ingressemos na construção de um mundo melhor para todos nós. Está no trânsito, cedo vez, pratique uma direção gentil. Não custa nada. A pressa é perigosa no trânsito. Então, a gente pode fazer isso em qualquer lugar, em casa, né? Muitas vezes, as mulheres reclamam, ou quem é responsável pela casa hoje também se divide com os homens. Ah, todo dia tem que lavar essa louça. Ah, todo dia tem que cozinhar. Ah, todo dia tem que varrer o chão. É chato se a gente pensar desse jeito. Mas se a gente pensar assim, vou varrer o chão, que a casa vai ficar limpa, e todo mundo vai ficar saudável na minha casa, vai ser um lugar agradável. Pronto, dor de figura.
que a gente fez? A mesma coisa, só que pôs uma vibração boa naquilo que é simples. E ao invés de a gente ficar entediado de fazer, a gente não está varrendo, a gente está mantendo a saúde de todos bem em casa. É muito diferente. Todos nós podemos, portanto, ser médiums do bem. Basta que a gente coloque o sentimento de solidariedade, de fraternidade em tudo aquilo que a gente faz. Isso é desenvolvimento psíquico. É isso que a lição de Emmanuel nos traz. Já estamos terminando o livro, começamos lá descrevendo a vida na Terra, o nosso planeta, o corpo físico. Aí veio evoluindo as lições para nos encaminhar. Esse é o propósito da vida, roteiro, chama o livro. Nos encaminhar no roteiro da nossa libertação espiritual. Façamos tudo isso juntos, porque junto é muito melhor do que sozinho. Muita paz a todos.